Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguinte, você está entrando em um estudo bíblico abençoado, direcionado por Deus, a qual todos os sábados, às 10h45 da noite, nós nos reunimos para discutir sobre a palavra do Senhor. Você é o nosso convidado especial para estar participando deste grupo, chamado Ungidos. E você também está entrando agora em uma das nossas lives, em uma das nossas sessões que nós realizamos, todos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, a qual eu creio que vai edificar a sua vida. Então, aproveitando esta oportunidade, curte, compartilha, comenta aí embaixo. Se você quer fazer parte deste movimento, deste grupo, aproveita. Aproveita porque essa é o chamado à última hora, principalmente para você, que neste momento teve a oportunidade de assistir esse vídeo. Eu creio que você vai ser super edificado. Deus abençoe a sua vida. Então, boa noite. Boa Boa noite! noite. A Ale tá com o Gito 2 aberto aí? Sim, Então, vamos fazer que nem a gente fez a outra leitura. A Ale lê um versículo, eu também. Vamos ler bem pertinho do microfone para ficar bom. Tito. Vamos lá. Versículo 1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. A serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta semelhantemente que os jovens sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor e em tudo o agradem, não contradizendo. Nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Então Deus. vamos falar disso, vamos exortar sobre esse assunto, que ninguém nos despreze, né? Porque nós vamos agora iniciar o que o senhor deseja falar conosco nessa palavra de Tito. Eu queria começar pelo final. Queria começar pelo versículo 12, 13 e 14. E o que que fala? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesses presentes séculos sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Vamos falar um pouquinho sobre esse sacrifício de Cristo, que ele cita no verso 13, que ele se entregou para nos purificar, para nos redimir. E o que que acontece? Quando a gente fala da graça de Deus, essa semana eu estava escutando muito, eu escutei uma conferência do Luciano Subirá, chamada Graça Capacitadora, todos que estão aqui, transformadora, né? Graça Transformadora, perdão. Todos que estão aqui eu indico muito, é uma conferência muito boa para se ouvir, edifica muito a nossa fé, e também é um livro que eu recomendo, ainda não li, mas eu desejo comprar, Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. Eu estava escutando durante a semana e o senhor falou muito ao meu coração sobre isso. E eu me lembro que uma das coisas que mais me impediam de vir para a fé era o medo de voltar a pecar. Era o medo de ser perdoado por Deus. Isso tem muito dentro da tradição que eu vim. Sou de uma igreja muito tradicional e de uma casa que tem muito temor. Então, a gente sabia que se a gente batizasse
era para seguir e não podia voltar para trás. Então, o temor de batizar, que para nós é como em algumas outras igrejas aceitar a Cristo, ou começar a ser um membro de uma igreja, na minha igreja, você batizou, você agora é um membro daquela igreja. Então, era como se a gente agora começasse no caminho, fosse um dos primeiros passos ali, depois de passar da porta, e iniciar esse caminho que é Cristo, fosse o batismo. Então, para nós era algo muito importante, assim, de uma importância que, se você não tem certeza, você não faz. Se você acha que não está na hora, se você acha que não vai aguentar as tentações que virão depois, você dá uma segurada. Então, toda a nossa família foi sempre muito ensinada, né? A partir dessa tradição que a gente tinha, de batizar depois de um tempo, de ver bem se era aquilo que a gente queria. E eu fui uma das pessoas que abraçou essa tradição de um jeito um pouco deturpado. Por quê? Eu entendi que eu então precisava me preparar para que depois que eu batizasse, eu não pecasse. E isso me afastou de Cristo de um jeito muito grande. Por quê? É claro que a gente tem que ter temor. O temor a gente tem que abraçar ele com tudo, porque ele é o princípio da sabedoria. O temor é aquilo que nos faz entender que a gente está fazendo algo não para nós, não para quem está do nosso lado, mas para Deus. Então o temor tem que estar no nosso coração. Agora, o que existia no meu coração não era esse temor de batizar claro, ser obediente a Deus, temer de pecar na presença de Deus, não mais o pecado, porque ele não domina mais sobre nós, mas temer de errar diante de Cristo, por conta da graça que nos fortaleceu, né? Quando eu me deparava com isso, eu pensava, bom, então se eu não posso, né, eu tenho cuidar muito para não pecar depois de batizar, eu vou tentar tirar todos os meus pecados agora, né? Eu vou tentar parar de pecar tudo que eu puder agora, para que quando eu batizar eu já esteja tranquilo. Então eu quis me limpar antes de ser lavado por Cristo. Claro que não deu certo, fiquei anos nessa luta, sofri bastante, fui muito frustrado, daí quando não deu certo, me afastei de Cristo verdadeiramente, e foi um processo de conversão que eu tive. Mas a principal dúvida que existia no meu coração e a principal coisa que me afastou de Cristo foi essa realidade de, depois que Cristo me lavar, eu sei que o sangue de Cristo é muito importante. Eu sei que quando eu batizar os meus pecados, eu vou nascer de novo agora, não mais para a carne, não mais para as concupiscências da minha vontade, agora eu vou ver para Cristo. Mas e se eu não conseguir aguentar o pecado? E se as tentações vierem e eu ceder, sabe? Eu vou estar pecando contra o sangue que me purificou, e isso me atormentava. E claro que o temor é certo, mas o que trazia ao meu coração era uma falta de compreensão da graça. E é isso que eu queria falar com vocês aqui. A graça que perdoa no início da nossa conversão, que faz com que o passado que a gente viveu, todos os pecados que a gente pecou, sejam completamente apagados da nossa história e lançados num mar de esquecimento que o Senhor fala, pelo sangue de Cristo, essa mesma graça que nos perdoou é a graça que nos capacita para vencer o pecado. É a graça que nos capacita para caminhar em santificação. É a graça que não permite que a gente continue no mesmo pecado, porque Cristo, nosso Senhor Jesus, se deu a si mesmo para remir a gente de toda iniquidade e nos purificar para Ele. Ou seja, o sangue dele, além de nos perdoar os pecados que a gente passou, nos capacita para vencer as tentações que a gente vai sofrer e também os pecados que a gente ainda está lutando, certo? Então não é só uma graça perdoadora, é uma graça capacitadora para nos fazer vencer o pecado e as tentações que estão se apresentando diante de nós. O que me impedia de vir a Cristo era não saber como que eu ia resistir às tentações. No momento que eu entendi que a graça de Jesus e o Senhor Jesus morreu também para que eu pudesse vencer, aí eu entendi de onde viria meu socorro. E ele não é alguém que está distante, sabe? Que é alguém como a gente pode dizer, que é indiferente às nossas fraquezas. Não, ele esteve nessa carne, sabe? Ele sabe como a gente é tentado. Em Hebreus fala que ele se compadece das nossas tentações. Então, a tentação que qualquer pessoa que está aqui hoje, ou está ouvindo no podcast posteriormente, está passando, o Senhor Jesus se compadece da sua tentação. O que acontecia no meu coração, o que passava, às vezes, pode passar na nossa mente, não falando de uma teologia de experiência, não, isso pode passar na mente de qualquer um aqui. É que Cristo ele tá bravo com a gente, ele tá irado com a gente por a gente estar sendo tentado em alguma parte. E ele não tá bravo. Ele se compadece por você estar sendo muitas das vezes tentado, mas ele tem a saída para que você não caia no pecado. A gente não precisa cair no pecado para depois ir para Deus para ele nos perdoar. A gente pode buscar Deus antes, ser capacitado por ele com uma graça transformadora, vencer uma tentação que é natural e pela graça de Deus, de uma forma sobrenatural, sair vitorioso daquela luta e não cair no pecado.
Se caímos no pecado, tudo bem, o pecado é um acidente na vida do crente, não tudo bem, no sentido de, ok, tá tudo bem pecar, de forma alguma, mas como um acidente que pode ser prevenido, mas aconteceu. A gente tem um advogado fiel que nos perdoa. A gente tem um advogado fiel que intercede por nós diante de Deus. Mas nós temos uma graça capacitadora para não pecar. Cristo Jesus, ele morreu na cruz para nos perdoar e também para nos capacitar para nunca mais voltar ao passado e nem aos pecados que a gente um dia pecou e nem aqueles que ainda vão se apresentar. Então, eu queria começar através dessa parte, dessa graça que, além de perdoadora, é uma graça capacitadora, que nos capacita a vencer todo e qualquer pecado, e desse Jesus que se compadece, não está irado porque você está sendo tentado, mas ele entende as fraquezas que existem no seu coração, na sua carne, e ele tem uma saída para você, uma saída direto do coração dele para que a gente não caia em pecado, a gente não caia nessas tentações que se apresentam, é só a gente recorrer a ele. E recorrer de uma forma humilde, sabe? A gente não precisa chegar de um jeito como que um pouco arrogante, a gente precisa chegar de uma forma humilde, clamando diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de nós temos fraqueza no nosso coração, e confessar mesmo o que está passando no coração. Muitas das vezes a gente tem medo de confessar as tentações diante de Deus, mas é necessário, é mais que necessário, confessar as tentações diante de Deus, porque contar tudo que o adversário está falando na nossa vida. Olha, Senhor, aconteceu isso, eu pensei isso, o adversário está falando exatamente isso que está acontecendo. O senhor, por exemplo, o adversário está tentando alguém aqui em relação a falar mal ou pensar mal de uma outra pessoa. Chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pensei mal dessa pessoa por tal motivo, o adversário está falando isso, e pedir ajuda e graça para que ele te ajude a vencer. Já aconteceu situações que eu e a Manu passamos antes do casamento e depois do casamento também, que as tentações só cessaram quando a gente abriu algo diante de Deus, assim, começou a orar, e um confessou para Deus e confessou um para o outro as tentações que estava passando. Naquele momento, a sensação que dava é que o adversário estava indo embora. Por quê? Porque a gente expôs os planos do nosso inimigo. A gente colocou diante de todos ali, e principalmente diante de Deus, o plano do nosso adversário. A gente não pode guardar as nossas tentações achando que Deus está irado porque a gente tem tentação. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos defeitos e os nossos, muitas das vezes, pecados. Ele não se agrada de nenhum deles. Ele quer fortalecer as fraquezas, ele quer libertar dos pecados, ele quer fazer vencer as tentações. Mas se você chegar com essas tentações, sabendo Deus das suas fraquezas, ele não tem por que se irar, ele não tem como exigir algo de você que você não consegue sozinho. Agora, se você sabe onde encontrar a saída, se a gente sabe que em Cristo nós temos graça para vencer e não buscamos, daí a gente é responsável por isso. Por quê? Deus está falando aqui. Ele pode capacitar para vencer qualquer e toda tentação. Se a gente buscar Ele, clamar a Ele, pedir força, o Senhor é poderoso para nos ajudar a vencer de todo pecado. Né? Seja necessário confessar a Deus, seja necessário conversar a um irmão. Né? A palavra fala que se a gente confessar para alguém os nossos pecados, a oração dele nos perdoará aqueles pecados que a gente cometeu. E também confessar para pedir oração para que a gente consiga vencer alguma fraqueza que não está conseguindo vencer sozinho. Não tem problema nenhum nisso. Sabe? Pedir ajuda, a gente é um corpo. Se um membro sofre, todo o corpo sofre. Se um membro sente dor, todo membro sente dor. Então vamos entregar isso na mão de Deus, vamos colocar todas as tentações diante dele, vamos tocar a buzina, que nem a gente fala, né, nas orações dos ungidos, porque o adversário está aí ao nosso redor. E às vezes ele está cutucando, sabe? O problema de Eva, não julgando Eva, mas é que ela não estava perto de Adão. O que ela estava fazendo andando sozinha no meio do Éden? Fica perto, a gente está aqui para caminhar junto, ninguém está aqui para fazer uma corrida sozinho. A gente não está numa carreira solo, a gente está num coral louvando a Deus. As carreiras solos de todos que estão aqui já passaram. Quando Cristo veio e entrou na nossa vida e a gente participa da vida dele, agora a gente faz parte de um corpo. A gente não caminha mais sozinho. A gente não está mais sozinho nessa caminhada. A gente está agora junto com Cristo, que é o cabeça, e junto com os irmãos e com os servos, que são cada um que está aqui, por exemplo, cada um que está ouvindo, aqueles que ainda vão chegar nesse corpo. Então, Deus nos ajude a ter comunhão, até porque a palavra fala em 18 de Provérbios que aquele que se isola, ele insurge, ou seja, é como se ele aborrecesse a verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria ela quer se manifestar em conjunto, em comunhão, nesse lugar que a gente está aqui. Esse lugar que a gente está aqui, não falo dos ungidos em si, mas esse lugar de comunhão,
de um lugar em que a gente fala do Senhor Jesus. É o lugar mais seguro da terra. E seja ele aí na assembleia onde você frequenta, na presbiteriana, na congregação, em um lugar com a família que você está falando de Cristo, esse é o lugar mais seguro da terra. A gente vê os lugares em que as pessoas começam a falar de política, daqui a pouco tem um brigando com o outro, daqui a pouco tem um acusando o outro, daqui a pouco chega a ponto de ter um matando o outro. Né? A gente vê discursos aí que, meu Deus, é só o Senhor para ter misericórdia. A gente entra, começa a falar de relacionamento, e relacionamento, daqui a pouco tem um falando mal do outro. A gente entra, começa a falar de família, daqui a pouco tem um falando mal do outro. Sabe? A gente entra e começa a falar de qualquer assunto, daqui a pouco tem um falando mal do outro. Agora entra, começa a falar de Cristo. A paz toma o ambiente, a pessoa de Cristo vem, porque onde tem 2 ou 3 falando em meu nome, ali eu estarei. Cristo vem, Cristo faz parte da conversa. Tem lugar mais seguro do que aquele que Cristo está? Não existe lugar mais seguro, sabe? Pode ser uma casa simples, com uma comida simples, às vezes até faltando alguma coisa, mas se Cristo está ali, aquele lugar é mais seguro de qualquer embaixada, de qualquer país com um armamento bélico extravagante. Não existe lugar mais seguro do que aquele que Cristo está. Então, atraia Cristo para a sua vida, sabe? Falando dele, conversando sobre ele com as pessoas, atraindo pessoas para falar sobre ele. Eu acredito que o Senhor nos permitiu ficar aqui esses 2 anos que a gente está, porque todo sábado à noite a gente é como se fosse uma pequena chama acesa falando de Cristo na terra, sabe? Enquanto, infelizmente, tem tanta coisa acontecendo por aí que até entristece, meu coração ele aperta de ver. Tem tanta jovem se perdendo em bares, em baladas, em assuntos que não vão levá-los a nada. Tem tanta gente aí que sai, infelizmente, da igreja e passa horas e horas assistindo alguma coisa que não vai edificar em coisa alguma na fé. Eu não estou julgando nem falando que não pode assistir um filme, não. Assiste com a família, não tem problema nenhum. Mas não tem nada que é melhor, que pode estar lá fora, pode ser dessa realidade, pode ser lícito, mas não tem nada melhor do que sentar, se reunir com alguns amigos, se reunir com a família e falar de Cristo. Porque ele se assenta junto e começa a conversar com a gente também. E se no isolamento a sabedoria ela se aborrece, quando a gente se junta para falar com Cristo, ela se manifesta. E daqui a pouco começa a surgir conselhos que a gente fica impressionado da profundidade dos conselhos que começam a surgir. Começa a surgir manifestações de cura, como aconteceu aqui agora mesmo, que a gente fica, Senhor da glória, olha o que aconteceu aqui. É porque Cristo está no nosso meio. É porque quando a gente fala sobre Cristo, quando a gente está num ambiente que tem o nome dele sobre todas as coisas, é claro que ele está se presente e o poder dele se manifesta. E agora a gente fazer isso todos os dias. Não falo reuniões todos os dias, mas falo no momento de a gente se encontrar e estar ali com a minha esposa aqui, a gente começa a falar de Cristo, daqui a pouco Cristo está se manifestando, a gente sente a presença dele, lá no nosso trabalho, começar a falar de Jesus, com os nossos amigos falar de Jesus, abandonar assuntos tão profanos que não nos ajudam em coisa alguma e falar mais dele. Porque ele pode manifestar num problema lá no trabalho, porque a gente está falando dele. Ele pode se manifestar de uma forma, e não só para resolver problemas. Cristo não é um resolvedor de problemas, ele não é uma manutenção predial, não. Ele é o centro de todas as coisas. Então, as demais coisas se resolvem porque os sinais seguem os que creem. O importante mesmo é a pessoa de Cristo ali com a gente. Não tem nada que nos faça mais feliz, mais satisfeito, mais pleno do que a presença de Cristo em nosso meio, do que saber que Ele está aqui com a gente, como nesse momento. E às vezes a gente pode estar simplesmente escutando um podcast, que nem muitas das vezes alguém escuta aqui com a gente, mas está ali escutando a palavra de Deus, está ali em comunhão com Cristo, Cristo também está ali com ele. E passaria tempos falando sobre essa parte aqui, mas eu quero me aprofundar também nesses assuntos que Paulo cita. Sabendo que Cristo nos separou para ser um povo zeloso, especial de boas obras, um povo que fala sobre ele, um povo que manifesta a glória dele na terra, agora Paulo dá vários conselhos. E ele começa pelas mulheres, pelos homens mais velhos. Ele começa pela responsabilidade daqueles que são considerados anciões. Mas não vamos colocar ancião aqui no nosso meio, a gente não tem ninguém tão velhinho, sabe? A gente, graças a Deus, está no público mais jovem, a gente tem algumas diferenças de idade. Esses conselhos vão para aqueles que estão com uma diferença de idade um pouco maior, que estão ali nos seus 40 anos. A palavra fala o seguinte, que esses sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. O que é isso? A gente aprende por exemplo. Qualquer um aqui aprendeu muitos dos trejeitos dos seus pais.
sei que a Manu aprendeu com os meus sogros, eu aprendi muito com os meus pais, eu vejo, às vezes, uma frieza deles, e que eu fico abismado, mas eu percebo que, às vezes, eu manifesto a mesma coisa, né? Eu vejo a Manu com muitas características dos pais dela, e sei que o Ale aprendeu muito, eu sei que todos que estão aqui, a Joyce, todos que estão nos ouvindo também vão se identificar, a gente aprende por experiência. E agora a gente vê homens mais velhos na fé, que não estão nem um pouco encaixados na palavra. A gente vê homens que estão ali há 40 anos na igreja e não estão dando fruto. A gente vê homens mais velhos que conhecem a Cristo há tanto tempo, e infelizmente estão mais afastados do que próximos. E daí o jovem que entra na igreja, ou o jovem que entra num movimento, o jovem que começa a seguir a Cristo, pensa, isso daí vai acontecer comigo também? Daqui a 40 anos eu vou estar nessa igreja aqui, eu vou estar dessa forma, por mim eu ficaria lá fora, estou muito melhor. Então, os homens mais velhos dentro da casa de Deus, eles devem dar exemplo, sabe? Cristo morreu na cruz para capacitar esse homem. No início deu fruto, pregou, fez um monte de coisa para Cristo, no final da vida dá o dobro de fruto, por conta da graça que opera ainda mais na vida dele, e a fé que cresceu no coração desse homem de mais idade, que já está há muito tempo conhecendo a Cristo, fez ele acessar lugares em Deus que a gente, quanto jovem, ainda não acessou, e essa graça manifestou nele poderosamente, e graças a Cristo, ele agora está dando um monte de fruto. É esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que esses homens que estão numa caminhada com Cristo um pouco mais longa do que a gente, que ainda é mais jovem, seja sábio, possa ensinar aqueles homens mais novos que começaram agora na fé, a como caminha com Cristo, a como, por exemplo, trata uma mulher, a como, por exemplo, respeita a autoridade de líderes, né? Esses homens sendo líderes, entendendo também como é ser os liderados, né? Ou se não for líder, sendo sujeito a líderes até mais jovens, que às vezes acontece, tem igrejas aí que tem líderes com 30 anos, homens novíssimos, sabe? Então, o que Deus quer é que esses homens mais velhos sejam exemplos para nós mais novos. E que a gente, que é também mais velho que alguém, seja exemplo para quem é mais novo que a gente. Cristo nos deu graça para isso. E Oxalá de Cristo hoje derrame graça. Eu creio que é isso que ele está querendo fazer aqui. Ele está derramando graça sobre nós para se encaixar ainda melhor na palavra dele. Então, a gente, o que for mais velho daqui, tem a responsabilidade de dar exemplo mais novo. E a gente que é mais velho tem a responsabilidade de dar exemplo mais novo que a gente. A gente agora que é casado, eu e a Manu, a gente tem responsabilidade de dar exemplo para os jovens da nossa mocidade. A gente vê o Alê, que é mais velho que alguns da igreja dele, tem também a responsabilidade de dar exemplo para eles, com toda a prudência, abraçando a prudência, tendo ela como sua parenta, que nem Provérbios fala, no caso, tendo ela em intimidade, a prudência. A prudência ela nos livra de tropeçar, de cair, a prudência nos livra de caminhar de formas que o Senhor não se agrada. Sãos na fé, ou seja, tendo uma fé viva, não tendo uma fé enferma. O Senhor não quer que ninguém aqui tenha uma fé desfalecida, tenha uma fé que acaba, tenha uma fé que diminui, ou tendo uma fé que acaba perdendo suas forças. O Senhor ele quer fortalecer a fé de cada um aqui. Se a gente se achegar a Cristo e pedir dessa graça transformadora, capacitadora, que nos fortalece, que aumenta e nos ajuda a crescer em fé. Se a gente pedir, Senhor, me ajuda a crescer em fé. O Senhor ajuda nós. O Senhor cria um caminho, faz uma obra, né? O nosso casamento aumentou tanto a nossa fé, a fé da nossa família. O Senhor colocou a gente numa estufa ali e nossa fé foi aumentada, sabe? Ele quer uma fé viva. Ele quer uma fé que, mesmo sendo questionada, ela continua ali como um pilar no meio da casa, sabe? Para manter a casa de pé, e a casa de Deus ela é construída através da fé. Então, que o Senhor traga saúde para a nossa fé em nome de Cristo. Também fala do amor e da paciência. O Senhor não quer que a gente vá ficando mais velho e vá ficando arrogante, vá ficando irritadiço, vá ficando alguém que não tem paciência. Ele quer que a gente cresça em idade e aumente em paciência. Que a gente cresça em idade e aumente em amor. Para que os mais jovens aprendam como tratar as pessoas. Para que os mais jovens aprendam como ser paciente diante de Deus. Ele também dá exemplos aqui para as mulheres mais velhas, né? Aqui ele fala que elas sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Esse conselho para as mulheres é sensacional. Ele também fala no verso 4, mas vamos aprender um pouquinho no 3. No 3 ele fala, sejam sérias no seu viver. A gente, infelizmente, tem muitos exemplos e são até exaltados em várias novelas,
mulheres que são mais idosas, já vi vários personagens assim. Então elas tiveram uma vida leviana a vida inteira, e quando ela está lá na idade idosa dela, ela conta todas as coisas erradas que ela fez para as moças mais jovens, e aquilo é como se fosse orgulho para ela. Isso daí é o oposto do exemplo que Deus quer. Deus não quer nada da Babilônia no meio da sua vida, e nem da sua casa. Deus não quer que você seja exemplo de coisa ruim, Deus quer que você seja exemplo de coisa boa. Que sua netinha chegue em casa, que seu neto chegue em casa, que sua filha chegue em casa e veja ali um exemplo de mulher a se seguir. Eu dou graças a Deus que a minha esposa teve um ótimo exemplo. Porque eu já ouvi ela falar muitas das vezes que aprendeu muito com a mãe e aprende até hoje. Né? E sei também que o desejo de Deus é que ela seja essa mulher para as demais que se seguirão. Né? Que a Manu seja isso para as filhas, que a Manu seja isso para as netas, que a sogra seja para as netas também. Sei que a gente tem na fé essa posição. E eu falo da sogra porque é o exemplo que eu vi mais de perto, né? Eu sei que tem aqui mulheres de fé também, a Joyce aí, a tia Carmen também crescendo na fé aí com a gente. Sei que tem muita gente nos escutando, muita gente que participa ali dos ungidos, mas eu uso como exemplo nesse ponto porque você tem um testemunho de Cristo que tem numa mãe ou numa mulher dentro de uma nossa igreja, né, que a gente encontra, a gente vê esse testemunho, aumenta a nossa fé. A gente que é mais novo, a gente vê que a gente pode alcançar uma posição, não uma posição no sentido de hierarquia, mas um lugar na fé ainda melhor. A gente pode chegar numa ousadia, numa profundidade, né? Quando você é criança e vê sua mãe que flui em profecia, não era um negócio sobrenatural, não era um negócio Dava diferente? vontade. Dava vontade, entende? E quando a gente vê gente mais velha movendo assim e vê que é perto da gente, isso aumenta a nossa fé. Agora, ao mesmo tempo, se a gente vê pessoas mais velhas apoiando coisas profanas e pecaminosas, isso diminui nossa fé. A gente está num ambiente assim que a pessoa mais velha, a pessoa que deveria ser mais sábia daqui do meio, tá falando para fazer coisa errada, tá falando que casamento não vale a pena, tá falando que preferia nunca ter casado como casou, ficar tanto tempo presa ao marido. Isso entristece qualquer jovem de casar. Parece que a gente está fadado a viver algo que não é bom diante de Deus. E é mentira. Casamento é uma bênção de Deus. Dou graças a Deus por ter casado. E sei que é um manjar que Deus preparou para os homens, é um manjar que Deus preparou para as mulheres, é algo que Deus preparou para a gente caminhar junto em Cristo Jesus. Então, o Senhor não quer exemplos de mulheres mais velhas, e aqui a gente tem é, mulheres que vão ainda, né, ficar mais velhas, mulheres que têm um pouco de mais idade, mas ainda não se encaixa totalmente nesse texto aqui de mulheres bem mais velhas, que nem Paulo está falando, mas todas elas aqui podem dar exemplo para alguém. Sei que a Manu pode dar exemplo para jovens da congregação, de todos os lugares que ela seguir, da Assembleia. Eu sei que a sogra tem muitas pessoas que ela pode dar exemplo, a tia Carmen, a Joyce, cada uma que pode. E a ideia de Cristo, a vontade de Cristo é que deem bons exemplos, como vocês têm dado. Eu creio que o Senhor pode ainda abençoar mais ainda nesse ponto, derramar de mais graça, é isso que Ele está querendo fazer nessa noite. Fala também sobre a santidade dessas mulheres, fala sobre a língua dessas mulheres não caluniadoras, né? É uma coisa muito triste e uma coisa que ensina muito também. Se a gente acaba escutando de alguém mais velho falando mal de alguém, de outra pessoa, a gente acaba pegando um hábito também. A criança, ela faz muito isso. Muitas das vezes a gente aprende por experiência. E a gente escuta, quando a gente é novinho, nosso pai falando mal de alguém, e a gente acha que aquilo é normal, sabe? A gente começa a atuar também, a gente começa a fazer a mesma coisa. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós, como alguém que está numa posição de exemplo, seja pais, seja líderes espirituais, seja alguém que tem um irmão mais novo, ou alguém que tem algum amigo mais novo, algum irmão mais novo em Cristo, se a gente começa a falar mal de alguém dentro da igreja, aquela pessoa vai pensar que aquilo é natural. Se a gente começa a falar mal de alguém perto de um novo convertido, o novo convertido vai pensar, mas peraí, isso daí faziam lá no bar também, por que estão fazendo dentro da igreja? E para as mulheres, isso também é um exemplo, né? Se estiver junto com outras mulheres e começar essa questão de falar mal um da vida do outro, não é da vontade de Deus. Saiba que não estão encaixados diante de acordo da palavra, que a vontade de Deus é que, em vez de caluniadores, a gente seja pessoas que falem bem das outras pessoas, pessoas que a gente ore pelas demais que podem estar errando, mas vai adiantar alguma coisa falar mal da pessoa? Não vai adiantar. O que pode adiantar é diante de Deus fazer uma oração a Cristo, para que Cristo também transforme aquela pessoa.
A vontade de Deus é que todos se salvem. Então, o que falar mal de alguém vai auxiliar? Então, o conselho de Deus para nós também é evitar, com todas as nossas forças, falar mal de alguém. Não é do agrado do Senhor que a gente seja caluniador, né? Esse é um conselho para mulheres aqui que Paulo está falando, mas também se encaixa para os homens completamente. Fala que não deve ser dada muito vinho, se apartar da insobriedade, seja ela de qual for, seja vinho, bebida alcoólica, mas seja também conversas profanas. A insobriedade, ela não para só na bebida. A insobriedade tem insobriedade de coisas como celular, tem sobriedade de coisas como televisão, porque dentro de cada uma dessas que eu citei aqui, tem coisas que não nos atraem para Cristo. Tem novelas que falam só de adultério, de traição, de fornicação nossa, coisas terríveis. E dentro do nosso lar, às vezes a gente só escuta coisas também que não apontam para Cristo. Então toda insobriedade não é boa. E a gente vai aprendendo também com essas coisas. A gente aprende muito com o nosso celular, a gente aprende muito com a televisão. E a gente vai reproduzindo isso. E mulheres mais velhas, como exemplo, elas acabam projetando isso nas mais novas, mesmo que não intencionalmente. E daí a gente vê as mais novas repetindo o que as mais velhas estão fazendo. Passando muito tempo no celular, passando muito tempo na frente da televisão, repetindo frases, repetindo também obras que aquelas que são mais velhas já na fé acabam fazendo. Então a vontade de Deus é que seja sobriedade. Claro que se quiser ver uma novela, não tem problema nenhum, não é sobre isso, mas é sobre exagerar nisso. É sobre tocar comunhão com Deus por causa disso. E é disso que o senhor está falando aqui. Né? As coisas são lícitas, mas a gente pode errar até em coisa lícita. E o senhor não quer que a gente tropece em nada nessa terra. Ele fala sobre também o ensino das mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Foi o que o senhor deu de falar aqui. Se a gente chega e a mulher mais velha já está falando mal de casamento, está falando mal dos filhos, está falando mal de tudo que ela tem, por que a mais nova vai querer se casar? Por que a mais nova vai querer ter filhos? Agora, se chega uma mulher mais velha e ensina a mais nova a amar seu marido, a respeitar, a submissão, a questão de como cuidar dos filhos, que expressa, sim, a dificuldade que é, porque muitas vezes é difícil cuidar de filhos, mas a bênção que se torna depois que a gente vê a alegria que é estar com a criancinha ali no braço, estar com duas criancinhas no braço. Eu acredito que, nossa, vai trazer até mesmo um desejo no coração da moça mais nova. E é isso que Deus quer. Deus não quer uma reprodução de pessoas amarguradas. Deus quer uma reprodução de pessoas satisfeitas e felizes com o seu casamento. O que muda, gente, muitas das vezes é a forma que a gente vê. Jesus Cristo declara isso: se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo terá trevas, será trevas. Agora, se os olhos forem luz, o seu corpo será luz. Ou seja, se a gente olha para o casamento como algo ruim, então tudo no casamento vai ser ruim. Mas se a gente busca de Deus e pede graça para Ele, nós clamamos aqui graça para que Deus derrame os nossos olhos e enxergue o casamento como algo que o Senhor criou, como uma bênção que o Senhor nos deu, e comece a declarar isso, ainda mais do que a gente declara que tem dificuldade no casamento, ainda mais do que a gente declara que é difícil estar casado, não é a mesma coisa quando a gente estava solteiro. A gente declare as bênçãos que Deus deu em nós, no nosso casamento. Que a gente declare como é bom diante de Deus a gente estar casado, a gente estar debaixo da palavra. E a gente incentive as mais novas da mesma maneira. Você quer casar? Amém, que bênção. Casa em nome de Jesus, casa com uma pessoa boa que nem eu casei. Declarar palavras de fé, aumentar a fé dessas moças. Ah, você quer ter um filho? Maravilha, que Deus abençoe. Eu tenho umas dicas para te dar. Deus quer que seja assim. A gente incentive as pessoas na fé em Cristo Jesus. Claro que nunca enganando as pessoas, né? Não falando que vai ser mil maravilhas, porque a gente sabe que passa a prova, mas sabendo que, mesmo nas provas, a gente tem socorro em Cristo Jesus. E nas tentações que a gente tiver durante o casamento, ele também se compadece, ele também nos fortalece. Né? Aqui ele cessa os conselhos, na verdade ele continua no verso 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Perdão. Então, eu vou dar uma sequência, verso 6. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Aqui Paulo escreve a Tito sobre a moderação dos jovens. Jovem tende a ser muito intenso em tudo que faz. Ele tende a colocar uma coisa na cabeça muitas das vezes e caminhar em direção a ela, custe o que custar, a consequência que tiver. Pelo menos eu fui um jovem assim, sou um jovem assim até hoje.
Parece que a ideia é resolver o problema do mundo inteiro através da nossa própria força, e isso não acontece, não é bem assim que funciona. A gente já teve alguém que já resolveu o problema do mundo inteiro, basta a pessoa crer, e esse alguém é Cristo. Então agora a gente só precisa levar essa mensagem e da forma com que Deus projeta no nosso coração, coloca diante de nós. Mas aqui o Senhor está falando para que os jovens sejam moderados. Então, moderação é em tudo. A gente precisa de descanso, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa se fortalecer em fé, ler a palavra, a gente precisa orar, mas tem que ter moderação em tudo. A gente não pode negligenciar as coisas. A gente não pode querer estudar em detrimento da obra de Deus. A gente não pode querer trabalhar para a obra de Deus em detrimento do nosso trabalho. E a gente não pode querer trabalhar e trabalhar e trabalhar em detrimento do descanso. A gente tem que ter tudo isso sobre medida. E só Deus tem a sabedoria necessária para que isso aconteça. Mas Deus dá sabedoria àquele que pede, pede com fé. Então que a gente, quando jovem, peça sabedoria para Deus, peça graça e temor e moderação, para que a gente consiga abraçar tudo aquilo que Ele nos deu, descansando, trabalhando, servindo a Deus, orando, jejuando, entregando para Deus a glória que Ele quer. É distribuir essa intensidade que muitas das vezes a gente tem em uma só coisa, a gente coloca uma coisa e esquece, acaba esquecendo das outras, tanto que o conselho é moderação, e distribuir, sabe? Pedir para Deus distribuir essa intensidade em todas as coisas que Ele nos deu, para que a gente não gaste a nossa vida em uma só coisa e quando chega lá atrás, a gente tem um ministério ótimo, mas uma família que nem nos conhece, né? A gente tem nossa, a gente pregou em estádios cheios, mas os nossos filhos não tiveram comunhão com a gente. Só que é moderação agora, ele não quer moderação lá na frente, ele quer moderação agora, para que quando a gente chegue lá na frente, a gente olhe para o lado, a nossa família esteja inteira junto conosco. Os nossos pais nos conheçam, nos vejam constantemente, os nossos amigos saibam quem nós somos, nosso trabalho esteja fortalecido e que a gente esteja formado lá já com o nosso doutorado, quem sabe, se Deus assim abençoar, com tudo inteiro. A gente não pode chegar lá no final e tá tudo destruído, não adianta nada. A ideia de Deus é que a gente chegue lá no final com tudo ainda completo, sem perder nenhuma peça daquilo que Ele nos deu. É por isso a moderação, jovens. Ele fala agora para os que estão numa posição não só de liderança, mas uma posição de exemplo mesmo. A gente está falando bastante de exemplo aqui, mas essa posição de liderança, essa posição de ministério, essa posição de exemplo, ele fala no verso 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, mostra gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe não tendo nenhum mal de dizer de nós. Nesse caso, ele está aconselhando o Tito, que é um líder daquela região, ele está ali agora pregando naquela nação ali, naquele lugar, e ele fala como o Tito deve ser o exemplo de tudo isso que ele está ensinando. Então a gente não pode só ensinar. Eu falo isso pegando completamente a mim, passando todos que aqui trabalham na obra de Deus, né? No caso, falam de Cristo, anunciam a palavra, a gente tem que ser exemplo. Se a gente está falando que não pode caluniar, ele não pode falar mal das pessoas. Se a gente está falando que não pode adulterar, então a gente não pode estar em adultério. Se a gente está falando que não pode falar mal do casamento, então a gente tem que dar glória a Deus pelo casamento. Então, que o Senhor nos dê graça de sempre estar encaixado com as palavras da nossa pregação. Que o Senhor sempre nos dê graça da gente estar completamente encaixado naquilo que Cristo quer que a gente viva na palavra e ensine a partir disso. Ele fala da sinceridade, ele fala da gravidade, da seriedade, né, e da incorrupção. Uma linguagem sã, uma linguagem adequada, né, uma linguagem sem palavras torpes, uma linguagem não muito densa, uma linguagem sã, uma linguagem viva da palavra de Deus, sabe? Uma linguagem que a gente consegue compreender. Não adianta nada a gente pregar e só a gente entender o que a gente está falando. Não falo só de palavras difíceis, mas falo muitas das vezes de querer complicar um ensino que, na verdade, é mais fácil de se dar, né? Usar palavras que as pessoas entendam, uma linguagem viva para que as pessoas saiam também vivificadas. Aí a gente deve ser irrepreensível para que o adversário, nosso inimigo, não tenha nenhum mal que dizer de nós. Ele passa agora no verso 9, agora pulando já por uma outra classe, ele fala aos servos que se sujeitem ao seu Senhor, em tudo o agradem, não contradizendo, não defraudando,
antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Imagina a gente no nosso trabalho agora, a gente é cristão, né, declara Cristo, fala que Cristo muda a nossa vida, mas chega no nosso trabalho e a gente não trabalha, e a gente acaba deixando a desejar. A gente poderia estar fazendo alguma coisa a mais, a gente encurta nosso braço por alguma preguiça, ou por alguma falta de desejo, ou por ficar muito no celular, a gente esquece do nosso trabalho, a gente coloca ele em segundo plano, a gente acaba defraudando ele. A gente acaba faltando. A gente está lá recebendo um salário, mas infelizmente não está merecendo o salário que recebe. Não é assim que o Senhor quer que a gente trabalhe. Nós, como cristãos, a gente deve honrar o lugar que a gente está, ser bênção no ambiente que a gente está. Nós devemos servir esse lugar e não falar mal. É a mesma situação do casamento. A gente começa a falar mal do emprego, né? É complicado, sabe? É muito complicado. A gente tem que dar glória a Deus pelo emprego. O emprego que a gente está, por mais difícil que ele esteja, dá glória ao Senhor, porque a gente está ali no tempo certo. O Senhor pode colocar em um melhor, pode colocar em um menos desfavorecível. O Senhor pode fazer uma obra, mas enquanto está ali, está dando glória a Deus, vestir a camisa, trabalhar, não exceder no trabalho, porque lembra da moderação lá em cima, mas declarar como Deus é bom de ter colocado a gente ali, de como Deus pode transformar a realidade, né, daquele ambiente, daquele lugar. Por fim, ele fala o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esse é o verso 11. Queria continuar só numa parte que o senhor me lembrou aqui no verso 10. Porque se a gente fala mal, se denomina Cristo começa a falar mal do emprego, não fica bonito. Agora imagina a gente como cristão, servindo de uma forma bonita, servindo, entregando tudo de nós no nosso trabalho e ainda falando bem do ambiente. E ainda com as dificuldades e com as lutas daquele lugar, declarando: nossa, que lugar abençoado que o Senhor me colocou. E as pessoas ouvindo isso. Isso vai trazer um bom testemunho para as pessoas. Isso vai trazer um bom testemunho diante dos nossos chefes, dos nossos gerentes. Isso vai dar glória a Deus, né? A gente vai ser uma pessoa ali que está disponível para o ambiente, sabe? E por fim, agora encerrando, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E é exatamente essa graça que nos capacitará a viver cada um desses conselhos que aqui hoje foram declarados. Né? A graça de Deus é a graça que nos perdoa por não estar muitas das vezes vivendo nesses conselhos, mas que nos capacita para, a partir de agora, se encaixar cada um deles e fazer a vontade de Deus. E ser moderado, e não ser caluniador, e ser exemplo para os mais novos, e ser exemplo para as mais novas, para as moças, para os moços, e ser bênção nos lugares que a gente está. A graça de Deus, ela se manifestou sobre todos nós, ela pode nos salvar. No último dia, ela vai nos glorificar, e a gente será transformado em novos corpos, agora não mais terrenos e temporários, mas agora celestiais e eternos. Mas enquanto Cristo não retorna, essa manifestação poderosa acontece em nossa vida. Essa mesma graça nos capacita para viver a vontade de Deus ainda nessa terra, nesse momento. Então busquemos por ela essa graça perdoadora e essa graça transformadora. E em breve a graça que nos glorifica, a graça que vem sobre nós e muda a nossa composição. Essa graça se manifestará e nós seremos completamente transformados. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Deus abençoe muito. E se alguém tiver alguma coisa, pode ficar à vontade. Glória a Deus. Eu tenho algumas coisinhas aqui. Lá no versículo 15, achei bastante interessante que Paulo está falando para Tito o seguinte: diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. A função de liderança, né, que Paulo está deixando claro. Tito, ele teria alguma autoridade, ele teria a autoridade ali, né, de exortar, repreender. Tá falando aqui: não deixe que ninguém te despreze. Lá no versículo 7 e 8, Paulo está falando o seguinte: torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então veja, no versículo 15, Paulo está falando:
Você pode exortar, você pode repreender com toda a autoridade e ninguém te despreze. Mas antes ele estava ensinando como que uma autoridade deve se portar. Qual que é o perfil de uma autoridade? E aqui a gente pode falar autoridade não só da igreja, mas autoridade da casa, autoridade no trabalho, como dar bom testemunho, né? Nos lugares onde a gente convive. Padrão de boas obras é o que o Matheus falou, colocando no ambiente de trabalho, né? Não adianta eu falar que, pô, eu sou cristão, tal, vou na igreja, mas ficar fazendo corpo mole no trabalho, negligenciando, não fazendo aquilo que deveria fazer. Se você tem essa autoridade, se você é um líder que tem uma autoridade e você se torna repreensível, é porque eu acredito que você não está pronto para exercer uma função de autoridade. Porque alguém que é líder, agora colocando na questão de igreja, é alguém que tem que entender o que está fazendo. É uma pessoa que é separada por Deus para cuidar de pessoas. Isso não quer dizer que você não vai ouvir o que as pessoas têm para dizer, isso não quer dizer que você não vai receber conselhos, mas alguém irrepreensível é aquela pessoa que tem autoridade, que ela, no final, ela entende o que é melhor para a igreja, entende o que é melhor para as ovelhas, seguindo sempre o exemplo de Cristo, né? Tudo isso aqui, do versículo 7 e 8, padrão de boas obras, no ensino, integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, é tudo característica do próprio Jesus Cristo. Eu acho interessante que no versículo 15, que a gente leu, Paulo, ele está falando algo que ele tinha falado para Timóteo. Eu vou até pegar aqui, Timóteo, capítulo 4, versículo 12, começando no 11, na verdade. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. A mesma coisa que ele falou para Timóteo, ele está repetindo para Tito. Veja, então se Paulo ele se preocupou em passar isso adiante, não só para um, mas para outro, é algo que a gente deve se atentar bastante também. Como que é meu linguajar? Como que eu falo? Será que o jeito que eu estou agindo está correto, seja na igreja, seja em casa, no trabalho? No versículo, voltando para o versículo 7 e 8, todas aquelas questões, padrões de boas obras, ensino, integridade, reverência, irrepreensível, ele também volta para 1 Timóteo 4,12 que a gente acabou de ler. Então, em dois versículos separados que ele traz aqui na carta, na epístola para Tito, em um ele deixou já totalmente explícito para Timóteo. Eu achei muito interessante isso. Tem uma questão ainda nessa questão no versículo 15, né, que diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Esse ensinamento de liderança, eu vou pegar aqui o Catecismo Maior de Westminster. Eu já vou explicar o que é isso, tá? Se vocês não conhecem, calma que vai dar tudo certo. Deixa eu pegar aqui. Então, para quem não conhece essa confissão, desse catecismo maior, essas coisas, o catecismo, ele é um padrão doutrinário das igrejas reformadas, tá? Mais pro lado ali dos calvinistas. Então, é onde tem vários documentos que deixam claro o que a igreja acredita, né? Esse catecismo maior, tem o catecismo menor também, enfim, outros documentos, eles são feitos por questões de perguntas e respostas, por meio de perguntas e respostas. Numa dessas perguntas, se eu não me engano, é pergunta 129. Aqui, ó, pergunta 129. A pessoa perguntou o seguinte: o que é exigido dos superiores para com seus inferiores? Então aqui está falando numa questão da igreja, né? Que como que os
líderes devem se portar diante daqueles que ele pastoreia, né? Vamos colocar assim. Então, aqui a resposta é o seguinte: exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a posição em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem e os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando o que fazem os maus, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e para o corpo, e que por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. E aí sempre no final da resposta tem várias referências bíblicas e veja, uma dessas referências bíblicas está justamente Tito 2,15, que é o que Paulo está falando para Tito, que a gente leu. Então, essa questão da autoridade, colocando no cenário de igreja, a importância que Paulo dá é imensa, porque a gente está num lugar, a igreja é um lugar onde a gente está tratando de cuidar de pessoas, de vidas, e não é de qualquer pessoa. São filhos do próprio Deus, separados por Deus, que estão ali para aprender e para glorificar, para prestar culto. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E agora, colocando num cenário de trabalho, são pessoas que muitas das vezes negam a Cristo, pessoas que até dizem confessar Cristo, mas não tem a vida que Deus exige de nós, que Deus quer que nós tenhamos, mas que através do nosso exemplo, através do nosso modo de viver, do nosso modo de falar, do nosso modo de fazer as coisas, glorificando a Deus, Deus pode mover o coração daquela pessoa também. Então, não é só no ambiente de igreja. Paulo está falando aqui no ambiente de igreja, mas a gente pode levar isso muito mais além, para outros cenários, dentro de casa, sabe? Como que a gente trata a esposa, como que a gente trata o marido, como que a gente trata os filhos. O Mateus falou aqui da questão dos filhos seguir um exemplo que vem os pais fazendo. Ouve aquilo que os pais falam e repete isso. E é verdade, os filhos se espelham nos pais. Então veja, eu tenho que tomar cuidado com o linguajar, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, eu tenho que amar meu filho, mas eu sei que eu tenho que repreender na hora que eu tenho que repreender. Ah, eu sou líder de algum, como que é que fala? De algum grupo da igreja. Eu amo aqueles no qual eu lidero, mas eu também tenho que ter a prudência de corrigir quando necessário, o que é justamente o que Deus faz com a gente. Paulo está falando para a gente fazer a mesma coisa que Jesus fez pela gente, como Deus trata a gente. Deus, ele nos ama. Deus, ele perdoa nossos pecados, mas ao mesmo tempo que ele perdoa nossos pecados, ele nos disciplina. Ele não nos disciplina porque ele gosta de fazer o mal para nós, que ele gosta de ver a gente sofrer. Mas ele nos disciplina justamente porque ele nos ama e é para fazer a gente entender, compreender o porquê daquilo tá errado, para que a gente não volte a repetir, para que a gente entenda que aquele caminho que a gente tanto queria leva numa direção de morte. Então, Deus usa a disciplina por amor, para que a gente compreenda, para que a gente entenda qual que é o caminho real que a gente deve andar. Então, eu acho muito legal que Paulo trouxe isso, tanto para Tito, mas também como para Timóteo, e é um ensino maravilhoso que a gente tem aí. Graças a Deus pela vida de Paulo, que foi grande servo aí dos gentios. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe o irmão aí. Amém. Aleluia. E vamos encerrar, né? Da encerramento, tem alguma coisa, amor? Se alguém tiver alguma coisa, pode me interromper. Vamos encerrar agora para a gente descansar um pouco, né? E hoje a gente acabou alongando um pouco mais, eu trazia um pouco a pregação.
Eu agradeço ao irmão Ale que trouxe uma contribuição, a todos que participaram, ficaram até agora. Deus abençoe vocês. Amor, encerra para nós orando. Sim. Vamos orar ao nome do Senhor Jesus, agradecer por esse momento que nós tivemos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, te dar toda a honra, toda a glória, Senhor. Agradecer, Senhor, por esta noite, por essa reunião, pelo evangelismo que tivemos, Pai, pelo nosso sábado, Senhor, que foi abençoado por Ti. Agradecemos, Espírito Santo, pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite, Pai, nos admoestando, Pai, nos ensinando a sã doutrina, Pai. Coisas, Espírito Santo de Deus, que muitas vezes a gente não escuta tantas vezes, mas que são tão importantes, Espírito Santo de Deus. Há várias e vários capítulos na Bíblia falando simplesmente de doutrina, de como as pessoas devem agir. E quantas vezes a gente esquece de palavras como essa, Pai? E nós te louvamos porque nessa noite podemos ouvir, Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, Pai. E que isso não seja um peso para nós, Senhor, trazendo condenação ou culpa. Não, Senhor. Mas que a gente entenda, Espírito Santo, como foi pregado, que os nossos pecados foram perdoados e que hoje, Senhor, nós vivemos a graça para sermos melhores na Tua presença. Se ainda, Senhor, não somos perfeitos, esquecendo das coisas que para trás ficam, a gente caminha para o alvo que é Cristo, Pai. A gente prossegue, Pai, amando o Senhor e querendo amar as pessoas, Pai, como a nós mesmos. E essas palavras que o Senhor nos ensina, Pai, é nos ensinando a amar o próximo como nós mesmos. Muitas vezes a gente tem que aprender, Senhor, a amar, Pai. E aprender contigo que é o próprio amor, Senhor, é motivo de dar honra e glória ao Teu nome. Que nós possamos, Espírito Santo, levar a Tua palavra, Pai. Sermos exemplos, Pai, tanto para os mais novos em idade, quanto para os que estão novos na fé, Pai. Que possamos, Espírito Santo de Deus, ser exemplos de boas obras, Pai, nessa terra. Sendo luz no mundo e sal, Pai. É isso que é ser luz, Pai. É isso que é ser sal. É ser diferente, Pai. É ser, Pai, da forma como o Senhor nos criou para ser, Pai. Sendo o Espírito Santo de Deus aquele que conserva a bondade na terra, Pai. Sendo o Senhor aquele que ilumina o entendimento dos homens, mostrando, Senhor, que há um caminho mais excelente para ser vivido, Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Agradecemos por este caminho maravilhoso que o Senhor nos preparou. E te clamamos pela essa graça, Pai, para vivermos os conselhos, as exortações que nos foram dadas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, glória a Amém. Deus.